Nesse teste do 2, Isa, eu fui fazer e ele dá a mesma coisa. 0/0. Certo? Aí aqui entra um apetrecho, que é, poxa, mas aí eu tenho radicais no meu, na minha composição fracional. Aí. E aí como que eu faço então? Né? Aí entra a tal da regra da cadeia. Então aqui a gente já está treinando derivada. Você já está vendo que o meu objetivo foi fazer isso mesmo. Tá bom? Então, veja bem. Eu vou pegar aqui cada função dessa. E como eu já sei que isso aqui dá 0/0 quando o x tende a 2, porque aqui, né, 2 ao quadrado é 4, 16, raiz de 16, 4, 4 menos 4, 0, não é? Aqui também, né, 8 menos 4 é 4, raiz de 4 é 2, 2 menos 2 é 0. Ou seja, então eu já fiz aqui o cálculo polinomial, já sei que ele vai dar 0/0, e aí eu parti para a derivada. O desafio é exatamente esse. É a derivada de uma expressão que tem raízes, né? Beleza. Sempre interprete por regra de potência que um número elevado a um expoente fracionário, então vou botar aqui b sobre c, ele acaba tendo um radical. Então eu tenho um radical com o índice da raiz sendo c e o a elevado a b aqui. Beleza? Então a gente precisa desse conceito. Beleza. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar o seguinte princípio. Ó. Eu vou fazer com um numerador, e aí eu acho que vai ficar claro. Então eu pego aqui, ó, raiz de x ao quadrado menos 12. Aqui você já vai ver a regra da cadeia, tá? X ao quadrado menos 12 menos 4. Beleza? E eu vou derivar isso aqui em x. Ok? Vou derivar em x. Então, o que é que acontece, né? Eu derivando isso aqui em x, nota bem, eu tenho uma função que eu posso chamar de u, essa x ao quadrado menos 12, e esse u está elevado a meio. Você concorda? Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó, u elevado a meio, que é a raiz quadrada, menos 4. Não é? Quando eu derivar, aliás, isso aqui deixa eu até escrever aqui. Então, isso aqui ficaria assim, u elevado a meio, menos 4. Quando eu derivar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter meio vezes u elevado a menos meio vezes u'. Porque eu tenho uma função dentro, tá vendo? Eu tenho uma raiz de uma função. Então eu tenho que derivar a implícita. Se eu tivesse só isso, ó, raiz de x, estaria resolvido. Meio x elevado a menos meio. Por quê? Na verdade, isso está multiplicado por 1. De onde que vem? Derivar a raiz e depois o que está dentro. Exatamente. Isso é explícita e implícita. A implícita é quem está dentro. Tá vendo? É a mesma coisa do cosseno. Né? Se eu tiver cosseno de x, derivada menos seno de x. Ó, acabou a história. Agora, se eu tiver cosseno de 2x, não dá menos seno de x. Dá menos 2 seno de 2x. Certo? Ó, vem um menos 2 aqui, tá vendo? Então, por quê? Porque tem a implícita. Tem a implícita. Então, beleza. O menos 4 você viu que caiu fora, porque como ele é um polinomial de grau zero, então ele caiu fora. Né? Ou seja, então aqui eu vou ter o seguinte. Meio 1 sobre raiz de u, lembrando que u é x ao quadrado menos 12, vezes, ó, o'. O' é 2x. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso, beleza? Muito cuidado, assim, porque por vezes, na hora da pressão da prova, a gente esquece de fazer a derivada da implícita. Tá. E eu fico pensando, como isso vai virar menos 1. É pura bruxaria, né?
No final vai virar, viu? Na verdade, não vai virar menos um sexto, tá bom? Vai virar menos um quarto. Essa resposta tá errada, mas eu vou te mostrar o porquê, tá bom? Mas isso aqui eu entendo perfeitamente. Gabarito errado, porque, cara, é muita coisa para o professor fazer. Mas tudo bem até aqui? Uhum. Então isso aqui eu posso simplificar por uma escrita mais simples assim, né? X sobre raiz de x2 menos 12. Tranquilo, né? Ah, tá. Você cortou o 2 com Isso, o 2 do meio. isso. E aí coloquei o x aqui para cima e tal, e a gente fica com esse breguete aqui. Beleza? Uhum. Se a gente aplicar o limite aqui, ó, então vamos agora aplicar o limite, né, com o x tendendo a 2, tá bom? Então aqui eu estou aplicando o limite. Então nós vamos ficar aqui com o quê? Com 2 sobre, aí 4, aqui ó, desculpa, aqui é mais, né? Não sei de onde foi que eu tirei menos, aqui é o mais, né? Tá aqui, né, ó, mais. Então, ó, aqui eu tinha só esquecido que o sinal é mais, tá, ó. X ao quadrado mais 12, tá? Até porque a gente ficaria com a raiz complexa aqui embaixo, né? Então, ó, 2 ao quadrado 4, 4 mais 12, 16, raiz quadrada 16, eu vou adotar a raiz positiva, então a gente fica com meio aqui, beleza? Uhum. Ficamos com meio. Legal. Vamos aplicar a mesma coisa no de baixo. Então, nós vamos... Você manda isso depois, né? Sim, esse PDF todo respondido sim e o vídeo também, tá bom? Tá Pode ficar tranquilo. Então, ó, o de baixo, né? Então a gente tem x menos raiz quadrada de x ao cubo menos 4. Beleza? Uhum. Vamos aplicar a derivada, beleza? Então, eu quero que você fique bem fluente em derivada, porque você vai precisar, tá bom? Note que aqui eu tenho uma subtração de derivadas. O operador derivado, né, esse d dx, ele é meio complexo, mas ele aceita a linearidade quando a gente está fazendo uma soma ou uma subtração. Então, a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, tá? O que não é verdade no produto. A derivada do produto não é o produto das derivadas, tem uma complicaçãozinha. Mas de uma soma ou subtração, sim. Então, quando eu derivo x em x, isso dá 1. Beleza? E eu já vou aproveitar a nossa expertise aqui de derivar essa raiz para derivar essa raiz. Então, isso aqui ficaria meio 1 sobre raiz de x ao cubo menos 4 vezes 3x ao quadrado. Tranquilo? Por quê? De onde que vem o 3x ao quadrado? Da derivada da implícita. Ok? Tranquilo? Uhum. Então isso aqui vai ficar, ó, 1 menos, ó, não dá mais para cortar esse 2, certo? Porque aqui é 3, não é? Então não dá mais. Então eu vou fazer assim, ó, 3 meios de x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao cubo menos 4. Beleza? E aqui eu vou aplicar o limite. Então aqui eu vou aplicar o limite. Não esquecendo que a gente tem o 1 aqui. Então, ó, se a gente aplica o limite aqui nessa razão, então 4 aqui fica 8 menos 4 que dá 4, raiz de 4 dá 2. Aí 4 dividido por 2 dá 2, que vai cair com esse 2 aqui. E fica 1 menos 3 que dá menos 2. Quando a gente une esses dois, lembrando que o que eu vou ter é meio dividido por menos 2, isso aqui dá menos 1 quarto, tá vendo? Uhum. Que não bate com a resposta da sua lista. Aí eu fiquei preocupado, porque eu disse, nossa, mas é para bater. Aí eu usei o outro instrumento que eu quero que você use sempre que você necessitar. Esse outro instrumento ele é mais completo do que o Desmos, tá? Então eu vou compartilhar aqui com você. Ah, eu não gravei essa parte, né, Isa? Sorte que eu estou gravando no outro lugar. Ó como é importante, porque por mais que a gente queira... Agora sim, agora eu estou gravando aqui no Zoom também, tá? Uhum. Então, ó,
Eu estou compartilhando com você minha tela inteira. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Wolfram Alpha. Você já ouviu falar? Já. Já, né? Esse cara é fantástico, tá? Mesmo com a versão não paga. Então, ó, ele quando você abre, ele apresenta tudo isso aqui. Para a gente não ficar louco, vamos aqui em cálculo e análises. Beleza? E olha o que é que ele tem aqui, ó. Ele tem limites. Ok? Uhum. E eu vou te ensinar a usar isso aqui, ó. Então, veja que ele coloca, a sintaxe dele é assim, ó. O limite, entre parênteses, na verdade, entre parênteses aqui, porque ele está fazendo uma razão. Uhum. Ele tem a função, aí ele coloca com ou em x tendendo a zero, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente escrever aqui a nossa função, e eu vou te dar o comando de raiz, e aqui a gente vai colocar o x tendendo a 2. Então, eu já vou colocar o limite aqui para a gente não esquecer. É o x tendendo a 2. Beleza? Uhum. E aqui, vamos escrever a nossa função. Então, eu vou botar um parêntese aqui, porque a gente vai escrever a nossa função dentro desse parêntese. E vou colocar um parêntese aqui, porque nós vamos escrever nosso numerador, beleza? Uhum. No lugar da raiz, nós vamos colocar o comando sqrt. sqrt, que é raiz quadrada em inglês. E aqui nós vamos colocar, ó, sqrt de x ao quadrado, aí você coloca o circunflexo e dá espaço. Beleza? Uhum. X elevado ao quadrado, mais 12. E fora da raiz, mas ainda no numerador, tem o menos 4. Uhum. Aí no denominador, tem x menos, aí uma raiz, sqrt. E dentro da raiz, x, circunflexo, espaço 3, menos 4. Beleza? O menos... Ah, não, tá certo. Tranquilo? Uhum. Aí, ó, você dá um igual. Aí ele passa um tempinho e ó a resposta. Menos 4. Tá. Beleza? Uhum. Eu confio mais no Wolfram do que em mim. Então, é por isso que eu acho que eu acertei, tá? E é interessante, porque ele vai te mostrando aqui, ó, ele faz uma expansão em séries, tá vendo, ó? Ele pega e transforma uma raiz em uma série, que a gente chama série de potência, ok? Eu não vou entrar nisso, porque isso não faz parte do seu conteúdo, portanto, eu nem vou complicar as coisas, tá? Tá. Mas ele vai para cá e ele mostra no gráfico, tá vendo, ó? No gráfico aqui, ele está mostrando que vai para menos 0,25. Uhum. Então, por isso que eu tenho muita confiança, tá bom? Tá. Legal. Então, o Wolfram, ele é uma ferramenta incrível, incrível para você estudar. Na sua prova você não vai poder usar, mas tem mais uma ferramenta aí para você colocar aí no seu arsenal de ferramentas, beleza? Uhum. Legal. Legal, então chegamos no menos um quarto. Uhum. Ok? Aí, ó, eu separei algumas. Ah, tá aqui, ó. Eu tinha feito lá, tá vendo? Ó? Menos um quarto e tal. E deixei aqui para você ver depois. Por isso que parece meio loucura lá o que eu fiz. Mas, quando a gente vai para entender como é que o Wolfram trabalha, aí você vai ver que funciona. Ele tem um software que roda por trás dele chamado Matemática. Esse software Matemática, ele é poderosíssimo, tá? Ele é bem poderoso. Mas eu não vou entrar também no esquema do Matemática, porque a gente teria que baixar o Matemática no computador, tá?